começando aqui, então, eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo e aproveitar para repassar algumas funcionalidades da plataforma para vocês. O microfone de todos os participantes está silenciado e se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, eu peço que, por favor, utilizem o botão Q&A que se encontra na parte inferior da tela, na barra preta. Eu espero que todos tenham uma ótima palestra e obrigado pela participação. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores do evento. O patrocinador anfitrião, o Banco BTG Pactual, patrocinador Diamante, a Tradener, patrocinador Platina, a Estima Energia e Votorantim Energia, patrocinador Ouro, América Energia e Comerc Energia, patrocinador Prata, Croma Energia e Energify, patrocinador Bronze, a Paradigma e a Delta Energia. Antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu vou passar aqui o vídeo de abertura do evento. A crise chegou. E agora? Agora você se informa, você pesquisa, você vê os números, você tenta ver o que vem amanhã. Agora você acompanha as lives e conteúdos diários do BTG Pactual, com grandes nomes do mercado sobre o agora. Disponíveis até para quem não é cliente. Acesse btgpactualdigital.com/lives. A gente está no momento de buscar energias para encher o pulmão de ar, para ter um brilho no olhar. O mundo precisa de energia para erguer a cabeça a cada novo dia. Energia alimenta, inventa, aumenta, transforma a diversidade em oportunidade. Cada ponto de luz na janela é a vida que se acende. É perseverança, é criança, é esperança. Nós vamos vencer. Tradener, comercializadora de energia. A gente quer passar a melhor energia para você. Desde 2001, a América é forte em energia, atuando na geração, comercialização e gestão de energia. É uma empresa que acredita no país e investe em seu futuro. Faz a gestão de energia com alta especialização, sempre com foco nos resultados para seus clientes. Comercializa o equivalente ao consumo de 5 milhões de habitantes, com responsabilidade e segurança. América Energia, uma empresa forte em energia. Rodrigo, com você. Ok, obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Estamos com uma audiência bacana. Bom dia, Pedro. Bom dia, Diogo. Quero cumprimentar aí o público que está nos assistindo. Várias personalidades do setor elétrico. Estava dando uma olhada agora nas pessoas. Quero cumprimentar a todos na pessoa do meu amigo Oderval Duarte, que me disse que viria e veio. Grande prazer ter você conosco aí hoje, Oderval. Luiz Fernando Viana também. Sim, está cheio de amigos aí na nossa live. Quero rapidamente apresentar os nossos convidados desse episódio de hoje do Enase Talks. O tema, como todos sabem, é economia e o setor elétrico. Bom, nós vamos hoje ouvir a conversa atrás da porta do Pedro Batista, meu antigo amigo, não vou dizer meu velho amigo porque ele é novo, né? Meu antigo amigo desde os bancos da escola, né, Pedro? A diferença é que o Pedro passava direto, eu ficava em recuperação, mas a gente estudou junto no colégio, viemos nos encontrar há 20 anos no setor elétrico. Pedro, há vários anos, melhor analista de energia do Brasil, depois trilhou uma carreira brilhante, foi sócio de bancos e hoje é sócio da 3G Radar, uma empresa espetacular que tem participações relevantes em diversos segmentos da economia e, muito especialmente, no setor elétrico. Não é isso, Pedro? E Diogo Macorde Faria, agradeço muito pela presença. Diogo hoje é secretário de Infraestrutura do Ministério da Economia, tem uma
atuação também antiga no setor elétrico, uma especialização importante em regulação da energia, tendo atuado na Fundação Getúlio Vargas, enfim, um grande especialista também desse nosso mercado. Então, acho que a conversa vai ser fantástica. Sem dúvida alguma, a energia elétrica é a base da infraestrutura, né? A gente está sempre buscando estar adiantado. Se nós não estamos adiantados, acontece o que aconteceu em 2001, temos um problema de abastecimento, então a gente tem que estar provendo a energia hoje que o Brasil vai precisar amanhã. Esse é um exercício complicado, sobretudo em momentos de crise, como estamos vivendo hoje, em que a gente tem um vale na demanda e a oferta, então, fica balançada, e a gente precisa entender como é que reequilibramos esse modelo de expansão para que a gente possa hoje dar um break, mas amanhã está pronto para atender a retomada da economia, né? Estamos aí num momento de Covid, um momento de agora retomada e saída dessa pandemia. Espero que isso esteja de fato acontecendo, quer dizer, a saída dessa pandemia para uma economia que esteja pujante de novo e na trilha que estávamos antes da pandemia, que é uma trilha de crescimento, de retomada econômica do Brasil. E a gente vai querer ouvir aí a conversa de vocês. A conversa é muito informal, são dois velhos amigos também que se relacionam fortemente, e a gente quer ouvir a conversa de vocês sobre o que esperar dessa retomada da economia, como fica o nosso setor pós-Covid, né? Quais são os desafios para que a gente possa continuar fornecendo essa infraestrutura de energia elétrica que o país tanto precisa. Essa conversa de vocês vai ter 40 minutos, eu vou sair, ficar aqui atrás da porta escutando vocês. Ao final de 40, 45 minutos, volto com as perguntas do público. As perguntas, como o Rafael mencionou, devem ser colocadas pelo formulário de Q&A. Eu vou ficar aqui selecionando, eventualmente não faço a pergunta que um participante colocou na íntegra, mas tento juntar com a pergunta de outros participantes, entender quais são os temas que as pessoas querem ouvir e faço as colocações ao final para que a gente possa ter a cobertura aí dos temas que os nossos participantes querem assistir. Ok? Então, eu vou aqui me esconder, ficar escutando a conversa de vocês, tá? Um bom papo e até daqui a pouco. Deixa eu até começar então aqui. Antes de mais nada, eu também gostaria de estar agradecendo ao Grupo Canal Energia, em especial você, Rodrigo, por esse convite. É uma grande honra poder aqui estar tendo essa participação. E também agradecer ao Diogo, né? Sempre, o Diogo também velho conhecido, um profissional que a gente sempre admirou. E eu queria já registrar logo aqui também, no início da nossa conversa, a grande alegria, né? Como investidor e como brasileiro, de poder ter um profissional, né? Como o Diogo, numa pasta tão importante dentro do governo federal e que vem, de fato, contribuindo bastante para o setor de infraestrutura como um todo. Então, é um grande orgulho poder ter uma pessoa como o Diogo, uma posição tão importante e fundamental para o crescimento sustentável do setor de infraestrutura e, obviamente, do nosso país. Diogo, eu queria começar um pouquinho a conversa. Eu acho que nem todo mundo que nos assiste conhece, de fato, o papel da Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura. Vocês vêm desenvolvendo um trabalho, como eu comentei, fantástico, extremamente profundo, atacando questões-chave que há muito não vinham sendo tratadas. Então, se você puder compartilhar um pouco com a gente o papel da Secretaria, como vocês estruturaram, um pouco das pessoas do time que está com você e qual é, fundamentalmente, o objetivo, né? Qual a sua meta dentro do Ministério da Economia, dentro da Secretaria, né? Qual é o seu objetivo principal com tudo o que você vem fazendo? Bom, Pedro, bom dia. Obrigado pelas palavras aí. Prazer estar aqui. Agradeço ao Canal Energia, o Rodrigo. Cumprimento todos que estão, 200 pessoas já que estou vendo aqui na sala. Então, e muitos amigos aqui também estou vendo os nomes. Bom, essa secretaria ela já existia antes, tá?
mas ela foi completamente redesenhada com o novo governo. Então, a SDI, Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, ela vem do antigo Ministério do Planejamento, que foi consolidado com outros 3 ministérios para fazer o Ministério da Economia, né, que além do planejamento juntou Fazenda, Indústria, Comércio e Trabalho e Previdência. E originalmente ela era a Secretaria do PAC, né? Então, quando a gente chegou, ela tinha o papel de fazer toda a gestão daquele grande programa de obras públicas, né? E aí depois, para dar alguma carne, começaram a botar também algumas obras privadas feitas por empresa pública, enfim. E era aquele amontoado de obras abandonadas, paradas, né, que virou o PAC que a gente conhece bem. Então, a primeira coisa que nós fizemos já no primeiro mês de governo foi desconcentrar toda a carteira do PAC, ou seja, cada ministério cuida das suas próprias obras. Não precisa de uma secretaria dizendo o que tem que seguir, botando o polegar para cima e o polegar para baixo, para aquelas dezenas de milhares de projetos de prefeituras e estados no Brasil inteiro, né? Porque, a princípio, o PAC deveria ser a Secretaria das Obras, vamos dizer, prioritárias do governo federal, mas no final virou um consolidado de tudo que é obra que ia de reforma de igreja, a construção de ponte que liga o nada ao lugar nenhum, até o monitoramento de obras da Eletrobras, né? Então, era um negócio meio esquizofrênico e que a gente desconcentrou para os ministérios. E, com isso, abriu espaço para que a gente pudesse se dedicar basicamente 2 missões, Pedro. Primeiro, avaliar o longo prazo da infraestrutura brasileira, muito mais buscando o que de fato precisa ser feito, do que propriamente buscando projetos abandonados na gaveta de um monte de gente para juntar num programa e fingir que é um programa novo, né? Então, a gente faz a conta de trás para frente. A gente sabe que o principal entrave para o crescimento econômico do Brasil é a produtividade baixa. Com o envelhecimento da nossa população, a gente precisa pensar em como aumentar a produtividade. A única maneira que nós temos de sobreviver no futuro é pelo aumento da produtividade. A gente não tem mais jovens que vão trabalhar para sustentar os idosos. A gente vai ter uma população muito mais idosa e, portanto, a única forma dos jovens nos sustentarem, né, ou seja, todo mundo que está aqui nesse grupo ouvindo, quando nós formos velhinhos, aí, se a gente não tiver um aumento brutal de produtividade, simplesmente nós estamos condenados, tá? O Brasil envelheceu antes de enriquecer, essa é a verdade. Então, agora, para que a gente continue um crescimento econômico sustentável, é preciso um aumento da produtividade. E a infraestrutura é fundamental para isso. Só que a infraestrutura, ela não é um fim em si mesma. Esse foi o grande erro do PAC, o grande erro dos governos anteriores. Eles acreditavam que construir um monte de gente com picareta, pá, saco de cimento ali construindo alguma coisa, esse era o objetivo. Eles olhavam a infraestrutura no lado da demanda, ou seja, como que eu contrato um monte de gente para sair construindo um monte de coisa. Então, se o objetivo fosse esse, a gente colocava um estádio de futebol padrão FIFA em cada colégio público no Brasil. Pronto. Eu ia empregar um monte de gente pelos próximos 10 anos. E depois, eu ia fazer o quê? Com 5 mil estádios padrão FIFA. Não ia fazer nada. Então, a construção não é um fim em si mesmo, né? O fim é o aumento da produtividade. Então, a gente faz essa conta de trás para frente, quanto a gente precisa de aumento de produtividade para atingir uma determinada meta de crescimento, e aí a gente busca os projetos corretos de infraestrutura. E aí faz o link para o meu segundo grande pilar aqui, que é a liberalização de mercado. A gente não acredita num planejamento central, a gente não acredita em um grande governo poderoso dizendo o que tem que seguir, o que não tem que seguir. Então, uma vez que existe essa orientação, uma vez que a gente tem esses cálculos, a melhor maneira de atingir... Porque se você está falando, Pedro, que tem retorno econômico para a sociedade, se você fizer a coisa direitinho, vai ter um retorno financeiro para o investidor. O Brasil tem um estoque per capita de infraestrutura da ordem de $5 mil, enquanto o Japão tem $42 mil. Olha o tamanho do gap que a gente tem. Então, tem muita coisa ainda para fazer, e se a gente começar pelos projetos certos, eles são viáveis financeiramente para o investidor. Então, o que a gente faz é fornecer esses estudos, dar os guidelines e, ao mesmo tempo, liberalizar os mercados. Então, a gente fez isso já no ano passado
com a aprovação do PLC 79 para transformar o setor de telecom de um modelo de concessão finalmente para um modelo puro de autorização. A gente tem trabalhado aqui no setor especificamente elétrico, né, no PLS 232, aprovamos recentemente o novo marco do saneamento básico, estamos trabalhando, enfim, em vários outros mecanismos para ferrovia, PLS 261, então o mindset que existe é de liberalização e retirada do governo no meio do caminho. A gente acredita que o Brasil só conseguiu atingir esse gap brutal de investimento em infraestrutura graças a essa tentativa de ter um governo no meio do caminho que, obviamente, se mostrou bastante ineficiente, né? Então, essa é a verdadeira missão da nossa secretaria, fomentar o investimento privado por meio de um step back do governo. Perfeito. Isso é música, né, Diogo? Assim, então, vamos... Infelizmente, para alguns, Pedro, não para todos. Tem muita gente que acha que sem um Estado forte, indutor, a gente não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Infelizmente, ainda tem muita gente que pensa assim, mesmo comprovado todo o fracasso desse modelo. Não, exatamente. Assim, tem diversos estudos, né? Esse ponto que você colocou sobre o estoque, né? Aquele estoque de investimento em infraestrutura per capita, onde a gente fala números realmente absolutos, assim, de longo prazo, vamos falar assim, 20 anos. A gente está falando de necessidade de infraestrutura de forma geral no nosso país, que entre 8 a 10 trilhões de reais, sendo que só para você recompor o que vai estar sendo depreciado é um pouco menos da metade desse valor, ou seja, vai precisar de realmente uma poupança, né? Investimentos privados enormes e que, tanto com poupança interna como com poupança externa. Então, um grande passo, de fato, é você ter uma modernização dos marcos, projetos muito bem concebidos, né? Com alocação de riscos apropriadas, né? Para quem vai estar de fato assumindo os riscos, né? Então, e com isso, com o tempo, esse risco regulatório vai diminuindo e vai, obviamente, com setores equilibrados, você consegue de fato estar trazendo mais capital de forma sustentável, de modo a fechar esse gap de uma forma bastante gradual, né? Não tem como você fazer mágica com isso. E nesse aspecto, Diogo, que eu queria também ouvir um pouquinho de você. Assim, se a gente for falar um pouco sobre toda essa questão da secretaria, não vai ser uma live de 40 minutos, 45, e sim de 4 horas ou 4 semanas, né? Dependendo de quais setores a gente fala. Eu estou aqui há 20 meses e toda hora aparece problema novo, então... Pois assim... E, obviamente, você conhece super bem o setor elétrico, tanto do ponto de vista, vamos chamar assim, nas empresas, como no acadêmico também. E todos os trabalhos que você vem fazendo no setor de saneamento, como se a gente estivesse lá antes de 95, né? Recomeçando praticamente tudo. Então, um grande trabalho que vem fazendo, mas é um assunto também super interessante. Mas eu queria estar focando um pouquinho mais aqui no setor de energia. Então, falando um pouco da modernização, né, do setor elétrico, né? Então, sobre o 232, sobre a ótica, porque nós investidores, de certa forma, os agentes do setor elétrico, é natural que cada um olhe todas essas propostas, né, e avanços de uma forma muito específica para os segmentos onde atuam, né? É super natural isso, né? As distribuidoras estão olhando para bens de distribuição, geração, comercialização, enfim, é super natural que isso aconteça. E cabe ao Ministério da Economia olhar esse aspecto de competitividade, o Ministério de Minas e Energia, os aspectos, né, que mais se referem ao setor específico, né, mas cabe ao Ministério da Economia olhar a economia. Então, eu queria ouvir um pouco, Diogo, assim, como é que é a avaliação de vocês sobre essas distorções que hoje existem, que são muitas dentro do setor elétrico, e que você citou, por exemplo, obras no passado, mas também, vamos chamar assim, subsídios que causaram também uma alocação, talvez, de capital que não seja, talvez, mais apropriada, né? E que, obviamente, os projetos de modernização ele vem tratando. Você podia
dividir um pouco com a gente essa avaliação sobre que ganhos de produtividade, ganhos de competitividade, que, em especial, essa questão dos subsídios poderiam estar trazendo para a economia? Olha, quando eu critico o modelo antigo, falando que o pessoal sempre pensava na ótica da demanda, né? Então, tochando dinheiro e um monte de coisa que não fazia sentido, e aí gerava emprego no curto prazo. O que acontecia? Uma vez que esse monte de coisa inútil ficava pronto, o que você ficava na mão? Só com um saco de dívida, né? Você não deixava o país mais rico, e você, por consequência, não conseguia pagar o custo daquilo que você criou. Então, é o famoso voo de galinha. Enquanto você estava fazendo um monte de coisa, o pessoal teve emprego, acabou aquilo, você não ficou mais rico, né? E você ficou com uma dívida para pagar. A gente tem que olhar na ponta da oferta também. Então, no setor elétrico, o que aumenta a produtividade? É a redução do preço da energia de maneira estrutural. Esse é o verdadeiro objetivo a ser perseguido. Então, quando eu olho na ponta da oferta, um menor custo de insumo energético deixa a indústria mais competitiva. Veja agora o 6407, que é o novo marco do gás. A gente tem a expectativa de derrubar pela metade, né, o preço do milhão de BTU. A consequência disso é um investimento pela indústria muito maior do que seria um investimento em um monte de gasoduto inútil pelo Brasil, né? E que, por consequência, não levaria à derrubada do preço do gás. Então, o investimento em infraestrutura não pode ser um fim em si mesmo. O fim tem que ser, no final, a redução do custo logístico, a redução do custo de energia elétrica, a redução do custo de energia em geral, enfim. Esse é o verdadeiro objetivo, tá? Quando a gente pensa em todas em o que se tornou o setor elétrico, né, ele quando começou a ser repensado lá na década de 90, e depois ele foi transformado em 2004, por conta justamente do racionamento ali de 2001, que algumas pessoas tentam atribuir às vezes a um problema de mercado lá da década de 90, que na verdade nunca houve um mercado livre, né, lá na década de 90. Então, o racionamento de 2000 é só pensar o seguinte: uma usina demora quantos anos para ser construída? A lei do setor elétrico ela é de dezembro de 96. Ora, considerando uma lei que começou a valer em 97, você jamais poderia atribuir um racionamento de 2001 por falhas num pensamento original ali que nunca foi implementado de fato. O racionamento de 2001 foi fruto justamente da falta de investimento estatal, que era o modelo que predominava até meados da década de 90. Lembrando que a gente optou por começar as privatizações do setor elétrico pelas distribuidoras de energia. A gente nunca conseguiu privatizar efetivamente a parcela de GIT da Eletrobras, né? Pegou um pedacinho, uma costelinha de Adão lá, que foi a Gerasul, e a partir dali virou um gigante, né? Para a gente ver o potencial e onde nós poderíamos ter chegado se a gente, de fato, tivesse feito o dever de casa completo lá na década de 90. Não fizemos e a gente pagou o preço por isso. Então, agora, a gente já tem 1/3 do mercado total efetivamente livre, mas com uma série de problemas e de arbitragens regulatórias para todos os lados. Então, alguém sempre no final paga a conta. Quando a gente vê como que evoluiu o preço do ACR nos últimos 7 anos, ele aumentou mais de 110%. Né? Então, a dona Maria está pagando uma conta que é mais do dobro de quanto ela pagava há 7 anos atrás. Então, temos um problema grande e que no final vai jogando para alguém pagar essa conta. Então, isso é causado por uma série de decisões subótimas de um planejador central, de um governo que acha que aqui de Brasília, ou às vezes do Rio de Janeiro, né, a gente consegue tomar decisões melhores do que 210 milhões de agentes no Brasil. Então, a decisão de alocação correta, ela vem, de capital, ela vem quando existe um incentivo de mercado
para que esse capital seja alocado onde, de fato, traga o melhor retorno. Agora, se a partir do momento que o Pedro, aí na 3G, vai decidir aportar o dinheiro dele em algum lugar, bom, maravilha, eu tenho aqui esse projeto que não faz o menor sentido, não vou botar meu dinheiro aqui. Mas aí vem o governo e fala, e se eu assinar um contrato de 30 anos contigo, garantindo um retorno para você sobre esse investimento? Bom, aí começa a fazer sentido, beleza, coloco. Eu não colocaria em condições normais de temperatura e pressão, mas já que você vai me segurar esse negócio por 30 anos, está ótimo, estou dentro. Então, a gente começou a distorcer completamente o mercado baseado em uma série de decisões tomadas aqui de Brasília. Então, eu te dou um desconto aqui, eu te dou um benefício ali. E, no final, o preço foi aumentando decorrente de uma série de investimentos que não seriam feitos se a gente tivesse um cenário efetivamente competitivo. Então, é isso que a gente precisa agora repensar. Eu acho que o setor elétrico já está maduro o suficiente para a gente dar mais um passo rumo a um desenvolvimento de um mercado a termo efetivamente robusto que possa garantir a financiabilidade dos novos projetos de uma maneira que a gente tenha efetivamente um incentivo de mercado associado. Então, perfeito. O que dificulta muito também essa discussão toda, né, Diogo, assim, dentro do... Acho que vai fazer uma discussão mais econômica, é que o setor elétrico é um setor extremamente complexo, né? E que é muitas vezes difícil até para profissionais, né, investidores e tal, entenderem numerologia. Ele se tornou, né? Ele se tornou complexo. Perfeito, excelente colocação. E fica muito, muito complicado. O que dificulta muito a discussão é que hoje muita gente não sabe nem qual o tamanho do subsídio, né? Quem é do setor sabe, né? Nós sabemos, assim, você conhece super bem os reguladores. E que dificulta muito, né? Você não tem hoje, por exemplo, um relatório, assim, uma transparência tão grande. Olha, quanto que eu estou de subsídio em bilhões de reais, por exemplo, para determinada fonte, para determinado uso, enfim, para determinado incentivo que se dá. Ou como que esse incentivo vai crescer ao longo do tempo. Porque a gente fala muito do subsídio atual e agora tem que levar não só isso, mas também a evolução disso aí no tempo, que é muito pouco discutido isso, né? Então, e dentro no contexto até da economia, a gente está falando muito de produtividade, a gente fala muito de alocação de capital. Capital, apesar da taxa de muito ativo hoje com taxa de juro real negativa aí pelo mundo, mas é um bem escasso, né? E que, para você realmente ter ganho de produtividade da economia, você vai precisar alocar isso da melhor maneira. E subsídio mal dimensionado, ele acaba trazendo ineficiências, né? Então, por exemplo, às vezes você vai estar colocando uma fonte por um valor extremamente caro, com subsídio, e que esse subsídio poderia estar sendo alocado ou para outra questão dentro do próprio setor elétrico, ou em outro setor de infraestrutura, ou no setor de saúde, educação, que seja, quando você fala da parte econômica, né? E junto com isso, essa questão de todo subsídio, você teve o desenvolvimento do mercado livre, que você bem citou, assim, um mercado que vem crescendo de uma forma bastante pujante, né? E com, eu diria assim, com agentes muito sofisticados, assim, empresas muito bem, com profissionais brilhantes e que estão fazendo um trabalho com muita competência. E se tem uma arbitragem no mercado, é natural que que os agentes vão estar, né, tanto do lado dos agentes do setor elétrico como dos consumidores estarem atuando. Isso faz parte também dos incentivos econômicos, né? E como você falou, quer dizer, a regra está ali, você tem muita gente olhando, você tem uma arbitragem que ela vai ser, vamos chamar assim, explorada, né? Então, nesse aspecto, como é que você avalia? A gente está falando um pouco, né? O Mercado Livre ele expandiu bastante, mas qual o papel que, dado toda essa regra, de fato, ele vem trazendo para o ganho de eficiência da economia como um todo, né? O quanto que você pode explorar? Por exemplo, você teve grandes distorções regulatórias incentivaram, né, muitos consumidores a estarem saindo do cativo indo para o livre. Além disso, obviamente, tem outras razões, não só de arbitragem, mas também, obviamente, de gerenciamento de carga, enfim, flexibilidade de contratos, entre outros, em que incentiva, de fato,
essa migração. Mas, por outro lado, também você tem distorções regulatórias que acabam jogando, como você mesmo colocou, Diogo, eu concordo 1000%, você está alocando custo de um agente para o outro. Isso, né, no relativo, pode ser bom para um, né, ruim para outro. Então, bom para o livre e ruim para quem fica. Agora, do ponto de vista econômico, não muda muita coisa, né? O que traria era você, de fato, olha, vou dar um exemplo. Se você tem um sinal de preço correto, vamos supor, olha, energia de meia-noite às 6 da manhã é mais barata, pô, você pode ter indústria que vai estar deslocando produção, né, de meia-noite até 6, obviamente vai ponderar o que é custo de pessoal adicional, quais incentivos, né, que você tem para ir, quão intensivo em pessoal essa planta pode ser para tomar esse tipo de decisão. Mas o fato é que você vai estar alocando com isso o recurso de uma forma mais eficiente. Quando o sinal está errado, essa eficiência ela não vem. Então, eu queria, passando um pouquinho a bola para você, escutar um pouco assim, o quanto na avaliação de vocês, esse crescimento ele vem acontecendo em função de distorções e arbitragens, como você colocou, e quanto por ganho de eficiência econômica, né? Eu queria ouvir um pouquinho da avaliação, e isso aí, obviamente, no contexto até do que o projeto de modernização vai estar trazendo. Você tem razão, Pedro. Acho que a partir do momento que existe uma arbitragem que o governo desenha, é legítimo que os agentes a usem. Então, quando teve essa migração toda do ACR para o ACL, eles abandonaram para trás um monte de custo, né, de maneira legítima, havia essa brecha, né? Agora, lembrando que quem causou esse monte de custo? Bom, boa parte deles vieram da MP 579. Então, de novo, foi um burocrata aqui, em Brasília, que tomou uma decisão e que saiu rateando os custos para todo mundo. Então, uma coisa que nos preocupa muito, né, a gente pretende deixar realmente um mercado com os incentivos corretos e um mercado efetivamente livre. A gente não pode correr o risco de, no final, deixar um ACRzinho que vai funcionar talvez como um pequeno cofre de todas as arbitragens, onde cada um que vai embora deixa um pedacinho ali atrás, né? Por uma questão simples, não é nem questão de injustiça só com quem vai acabar ficando naquele ACRzinho residual, que é quem tem menos informação, menos acesso, né, a entender o que está acontecendo. Até porque uma hora aquela bolha estoura, porque vão ficar as pessoas mais simples ali dentro, né, com todos os custos associados ali dentro, e estoura que o negócio vai sobrar bomba para o governo pagar, como aconteceu lá na década de 90, quando houve o bailout de todas as estatais de uma vez só. Então, a gente já passou por isso, a gente não pode deixar isso acontecer de novo, né? Mas, mais do que isso, ter uma janela para colocar todos os encargos frutos de decisões arbitrárias daqui é uma tentação muito grande, né? Então, é melhor que não exista esse mecanismo. É melhor que a gente migre efetivamente para um mercado totalmente livre, onde até se pode pensar num supridor de última instância, que pode ser um comercializador associado àquela distribuidora, mas com um CNPJ diferente. Né? Realmente desacoplar de vez TUS de tarifa de energia. A conta Covid deixou claro o problema que é a distribuidora tendo que carregar um saco de cimento nas costas, né? E a partir do momento que fala, agora corre que o leão vai te pegar, ela não consegue correr, ela está com um saco de cimento. Então, você dissociar realmente o que é fio do que é energia ajuda a gente a enxergar onde que estão efetivamente esses custos, né? O que a gente consegue ver? Você falou dos subsídios, a gente consegue enxergar o subsídio que está empacotado dentro da CDE. Esse é muito fácil. Você vai lá, né, consegue enxergar 20 bilhões, 25 bilhões, a gente consegue ver. E os subsídios invisíveis que existem, por exemplo, da intermitência das fontes, né, que vai desde a microgeração até a autoprodução. Quanto que custa efetivamente isso para o sistema? Tem alguém pagando a conta. Então, a partir do momento que a gente tem um mercado que, de fato, precifica isso da maneira correta, e a gente pode pensar no mercado de capacidade, um energy only, ou o que quer que seja, mas você, de fato, coloca realmente os pingos nos is. E acho que o 232 ele vai muito nessa linha, né? Ele fala da separação de lastro de energia, mas ele fala de valoração do atributo ambiental, ele fala de sinal locacional. A gente tem um problema gravíssimo, né, no Brasil de falta de sinal locacional.
ele desacopla tudo de tarifa de energia. Então, tem uma série de mecanismos ali que são fundamentais, associados a uma tarifa horária. Eu acredito que isso resolva, se não todos, mas talvez 90% dos problemas que a gente tem no setor. E a partir do momento que você tem tudo alinhado, é que vença o melhor, baseado nas particularidades, nas vantagens e desvantagens de cada fonte. Puxa, mas se for dessa maneira, a minha fonte ela não vai ser competitiva. Bom, então aí realmente você tem que arranjar outras maneiras de se tornar competitivo. Talvez você não seja competitivo, mas um outro concorrente seu que oferece exatamente a mesma fonte consegue ser muito mais eficiente que você, e ele sim é competitivo. Quando você tem um nível de arbitragem muito grande, os dois são viáveis. Você está ganhando um pouco menos do que ele. Mas quando, aquela frase do Warren Buffett, quando a maré baixa que você vê quem está nadando pelado, então pronto, aí a maré baixa e você coloca todo mundo no mesmo patamar. E aí a eficiência começa a ser muito mais importante. Porque quando você tem uma margem artificial lá em cima, parece que todo mundo é eficiente, na verdade não é. Isso, ou seja, é a questão de você colocar a mesma regra, né, e com abertura, né? A gente vem vendo esse benefício, assim, o setor onde é muito claro essa abertura toda de mercado e onde está trazendo benefícios enormes ali para os usuários, é o próprio setor financeiro, né? Então, você tem iniciativas, trabalho fantástico que o Banco Central vem desenvolvendo, na parte da linha do Open Bank, Pix, enfim, toda essa revolução que a gente está vendo aí no mundo das fintechs, que vem trazendo bastante benefício, né? Fazer um paralelo disso com o setor elétrico, quanto essa abertura poderia estar trazendo, obviamente com proporções diferentes, natural, ganhos enormes, né? E, inclusive, software, quando você pega o setor industrial, por exemplo, você ter uma abertura junto com toda essa questão até mesmo de 5G, né? Estava colocando desenvolvimento de indústria 4.0, acoplando a isso a software com inteligência de contratação de energia, por exemplo, é algo que pode trazer um ganho de produtividade para a indústria, né? E para os clientes, né? Consumidores no Mercado Livre, bastante grande. Agora, se você, de fato, tem como incentivo maior para a migração, olha, como aconteceu lá atrás com a conta CR, que agora, pelo menos com a conta Covid, foi corrigido, né? Olha, quando deu aqui, as distribuidoras têm contrato por disponibilidade, aí quando tem o risco, quando precisa ganhar exposição, vamos não pagar a conta, né? Que o consumidor que usou a energia não pagou, tá certo? Entrou com a conta CR, se migra, deixa a conta para quem fica. Isso não é um incentivo correto para a migração. E cria essa distorção, é óbvio, cara. Se a regra está ali, é legítimo que os agentes joguem conforme a regra. E foi o que foi feito. Não tem nada de errado nisso. Assim como também hoje incentivo para a fonte incentivada, né? Também, enfim, isso é super legítimo, mas podem estar indicando, vamos chamar assim, incentivos errados, né? E que acaba alocando um custo muito grande num segmento, por exemplo, de distribuição, né? Que quanto mais esses custos vão ficando lá dentro, e obviamente sempre quando se tiver uma discussão de repasse de custo um pouco mais alto e que embuta uma necessidade, uma tarifa em termos absolutos bastante elevada para o consumidor final, diante de tudo que a gente está vendo na economia, essa capacidade do consumidor cativo absorver, ela fica cada vez mais reduzida. E daí, do ponto de vista de nós, investidores, né, eu digo mais agentes no mercado de capitais, inclusive e investidores estratégicos, por mais que a gente tenha um excelente regulador, né, como o ANEEL, aliás, fica aqui também o registro assim, também do trabalho fantástico, enfim, que o regulador vem fazendo, na parte até de transparência, para nós, assim, do mercado, é muito importante. Toda terça-feira a gente tem uma aula com a diretoria da ANEEL sobre regulação. Isso são avanços, né, importantes que qualificam todos nós aqui, podemos ter discussões tão profundas. Mas eu digo, em que pese você ter um regulador muito elevado, muito competente, tarifas elevadas, elas acabam sempre trazendo pressões que não são, digamos assim, convenientes, né? Que é um setor que nem sempre é tão fácil você explicar os motivos. Então, você vai explicar,
para o consumidor que a tarifa aumentou porque teve repasse de CDE, que é entrada, ou de outros. Olha, não, eu tive aqui uma saída aqui de consumidores aqui em GD, isso também, né, acaba trazendo. Então, por exemplo, você pega assim países até como lá nos Estados Unidos, né? Então teve embates enormes regulatórios e no país mais liberal que os Estados Unidos é difícil a gente achar, né? Mas assim embates enormes do ponto de vista jurídicos, em que foi reduzido muito essas transições por ter uma injustiça, para elas estarem causando uma injustiça social, né? Então, e aí eu queria fazer um link disso, Diogo, com o GD, né? Que também é um assunto também bastante relevante aí para o setor e que essa questão do subsídio e da transição também é um tema que, enfim, a discussão tá um pouco on hold, entendo que a gente vai estar avançando nisso também, mas é um mecanismo que, naturalmente, dada a dimensão que ganhou, você também, quem tem capital para estar colocando energia, e obviamente todo mundo gostaria, né, de ter painel solar, né, sem estar conectado, mais barato. Agora você precisa ter capital para isso. Se um limite todo mundo colocasse, a conta não fechava, né? Então significa que quem tem capital, né, acaba passando esse custo do jeito que é hoje, né, para quem não tem capital. Então, qual a avaliação? Como é que vocês pensam isso dentro do Ministério, então, da Economia, essa questão do GD específico? Olha, a TR Soluções, a consultoria, ela calculou que em 2025 o consumidor já estaria pagando cerca de 7% a mais nas suas contas por conta da GD. Isso sem considerar a migração para o ACL da portaria 465 de 2019 do MME, né, que poderia, inclusive, aumentar ainda mais, a não ser que cada um que migrasse ainda levasse uma cota de pagamento de GD, o que seria, acho que, bastante improvável de acontecer. Então, o efeito pode ser ainda maior nesse sentido. Eu acho, Pedro, que o 232 ele dá todos os mecanismos para a GD, nos lugares onde ela for competitiva, que continue sendo competitiva. Como eu disse, ele fala, quais são os argumentos? Nós somos renováveis. Você tem a valoração do atributo ambiental, com 232. Nós estamos próximos da carga. Maravilha. Você tem o pagamento do sinal locacional, né, que também dá para considerar um importante avanço. Com a separação de TUS de ITE, no limite, a gente poderia até pensar que o consumidor ele pode vender energia para a rede de acordo com o preço daquele horário, e depois ele compra energia, quando ele estiver consumindo, baseado no preço daquele horário, né? No final, ele pode até ganhar dinheiro. Se ele estiver produzindo no horário de ponta e consumindo num fora ponta, ele pode até ganhar. E se for o contrário, ele paga a diferença. Se essa diferença ainda for maior do que as vantagens que ele já tem por estar no centro de carga, né? E por estar e por ter o atributo ambiental. Então, assim, mas ainda assim vai faltar um pedaço. Bom, então é o justo que se pague. Em algum lugar no Nordeste que tenha muito mais sol, a casa dele é num lugar onde de fato tem uma boa geração, ele pode ganhar dinheiro. Mas em Curitiba que só chove, bom, então, amigo, talvez em Curitiba não seja o lugar certo para você ter geração solar. Então, a gente, de novo, aí é o lance que eu falei, quando a arbitragem é muito grande, todo mundo parece que é viável, mas não é. Então, a gente tem que racionalizar isso, né? Eu acho que o 232, ele ajuda o setor, mas ele traz racionalidade. Então, eu acho que é assim que a gente tem que pensar, não só para esse segmento específico, mas para todos, né? Perfeito, perfeito. Concordo. Agora eu queria, um assunto que eu não queria deixar de falar, Diogo, que é um assunto bastante... bem recente, né, e bastante espinhoso, que ninguém gosta muito de estar falando, que é tributo, né? E a gente agora está o governo, né, lançou há pouco tempo atrás, enfim, reforma, né? Então você tem essa questão da substituição do PIS/COFINS pela CBS e tem outros pontos sendo discutidos e que podem estar impactando
também as empresas do setor elétrico, setor de infraestrutura, de forma bastante importante, né? A gente fala não só essa questão, obviamente, do imposto sobre receita para a maior parte das empresas, né, repassado, é um negócio neutro, mas tem outros aspectos que são bastante relevantes, olhando para frente, né, sobre, enfim, taxação, por exemplo, de dividendo e como é que os grupos se estruturam para estar investindo, né? Então, por exemplo, você tem hoje os grandes grupos de energia elétrica, se vão investir em geração, não necessariamente o fluxo de caixa que vai estar vindo para a geração vem dos ativos que eles têm de geração. Pode estar gerando caixa numa empresa distribuidora e reinvestindo no setor de transmissão, geração, ou enfim, em crédito, né, no business de comercialização. Enfim, você tem N formas de estar tratando. Uma preocupação grande, assim, um ponto de interrogação, né? Eu diria, enfim, como é que isso vem sendo tratado, os potenciais impactos que essas discussões todas têm dentro do setor de infraestrutura. E cada setor da economia é estruturado de formas diferentes. Eu sei que é uma discussão complexa e assim, às vezes a gente discutir muito como vai ser reforma tributária é um exercício, assim, muito complicado, porque são várias propostas, tem posições políticas, pressões setoriais grandes, então ninguém sabe exatamente o final, mas seria interessante se você pudesse compartilhar um pouco que foco, né, o quão essa discussão já está, qual a intensidade dessa discussão já dentro da sua secretaria, se é que já tem, ou se não, como é que você pensa esse tema? A questão de tributos, ela não é atribuição direta nossa, tá? Então, tem uma secretaria especial aqui, que é a da Receita, junto com o Tostes, né, o secretário especial Tostes. Ele coordena esses trabalhos. Vocês sabem que a proposta da reforma tributária ela foi faseada, né? Agora, o que a gente tem feito aqui, em estágio inicial, começado a avaliar como que os impostos em geral impactam os diferentes setores de infraestrutura, inclusive o elétrico. O elétrico ele é muito parecido com o de telecom. A gente tem uma forte incidência estadual de imposto. Os estados, eles olham e falam, bom, a taxa de inadimplência de uma conta de energia elétrica é muito baixa, porque o camarada que não paga tem a sua energia cortada. Então, está aí um ótimo lugar para eu cravar o teto, né, ou muito próximo do teto da alíquota de ICMS. A distribuidora, inclusive, ela paga o ICMS antes de receber a conta do Pedro, do Diogo, né, ou do Rodrigo. Então, isso é muito fácil para o Estado tributar. E isso, obviamente, foge do alcance direto nosso. Mas, numa reforma da Previdência, a gente poderia pensar como que isso impacta. Todo mundo lembra como que os estados que eram dependentes de fontes fósseis, sistemas isolados, foram, inclusive, compensados quando eles foram ligados no SIM, porque eles observaram uma queda de arrecadação do ICMS pela queima de combustível. Então, assim, isso é de fato um assunto complicado, mas que a gente vai ter que avaliar, porque, de qualquer maneira, os estados não deveriam colocar ou definir as alíquotas de ICMS de um serviço tão essencial quanto a energia elétrica, o fornecimento de energia elétrica, em alíquotas muitas vezes superiores à tributação do cigarro ou da bebida, né? Eles deveriam definir essas alíquotas baseado na necessidade de cada bem e de cada serviço. Então, isso em algum momento vai ter que ser realmente discutido, mas por enquanto, de uma maneira objetiva, nós ainda estamos em fase inicial desse debate, né? Perfeito. Pessoal, voltei. Quando eu volto é porque a gente está chegando ao final. Infelizmente, a conversa está excelente. Vários comentários bacanas aqui nos chats e nos Q&As. Eu queria, antes nessa reta final aí da nossa conversa, Diogo, a conversa está muito legal e está muito técnica, né? O que é muito interessante, mas eu queria colocar um pontinho de política nessa história e te perguntar o seguinte. Agora foi apresentado, a gente falou no início do PL 232,
que foi muito baseado na CP33, que proporciona uma reforma abrangente, né, uma nova reforma abrangente no nosso setor. Mas agora, recentemente, foi apresentada na Câmara dos Deputados uma proposta do Código de Energia, que trata também de diversos assuntos, etc. E tal. Eu queria te perguntar como é que o governo, estamos falando de poderes diferentes, estamos falando do Legislativo e agora com você falando com o Executivo. Como é que o governo recebe essa proposta do Código de Energia e como é que o governo, de alguma forma, através do Executivo, do Ministério da Economia, tem tentado construir uma solução para uma reforma do setor? Como vocês têm participado dessas discussões junto ao Congresso Nacional, tanto no PL 232 como agora no Código de Energia? Olha, Rodrigo, você falou bem, são poderes diferentes e mesmo dentro do legislativo são casas diferentes, né? Às vezes você tem uma mesma discussão acontecendo em paralelo nas duas casas. A gente vê o 232 como uma iniciativa muito equilibrada. Acho que eu parabenizo a Câmara pelo debate, pelo esforço, né, da formatação desse código, mas todas essas discussões do setor elétrico já vêm acontecendo desde 2016. Né? Então, eu acho que o 232, para a gente não dar um Ctrl-Alt-Del e ter que começar tudo de novo, eu acho que o 232 ele é o instrumento correto para seguir adiante, né? Sem prejuízo algum para que a Câmara faça as alterações que ela considere adequadas no momento da tramitação do 232 na casa. Então, eu acho que é muito mais fácil desse debate ser conduzido usando um instrumento único. E eu acho que o 232 já foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura no Senado, só não foi direto para a Câmara por conta de alguns grupos de interesse que bloquearam ali o processo por acreditarem que não estão sendo atendidos. Mas eu, sinceramente, acho que todos estão sendo atendidos com incentivo de mercado. Você quer comentar, Pedro? Eu concordo. Eu acho que a PL 232 é essencial. Aliás, da forma como hoje o setor elétrico se encontra, e a gente teve a oportunidade aqui de discutir muito dos desequilíbrios, né? De novo, se fosse falar com detalhe sobre esses pontos, né, seria uma semana inteira aqui falando, mas do jeito que hoje o setor se encontra, o 232, a modernização é essencial, né? Não tem como a gente falar de expansão no mercado livre sem tratar os problemas que hoje a gente tem de expansão dentro do mercado livre. Não tem como a gente falar de queda de risco regulatório sem tratar a questão do equilíbrio, vamos chamar assim, dos subsídios, né? Então, no longo prazo, o que os investidores, né, como o Diogo colocou isso super bem no início da nossa conversa, o que você tem que buscar a longo prazo é equilíbrio, né? O equilíbrio, a lógica econômica, né? Para quem investe no setor regulado, a gente sempre, obviamente, você, como o próprio nome diz, está regulado, você tem, vamos chamar assim, você está sujeito a decisões do poder concedente, né, de mudanças em regra, mas não nos preocupa, enquanto investidores, investir em setor regulado, contando que você tem uma lógica econômica de longo prazo. Isso é o mais importante. Então, olha, os subsídios estão indo nessa direção. Como é que, se continuar nessa direção, o que acontece? Eu não tenho dúvida nenhuma. O Diogo deu um número aqui da TR, consultoria sobre impactos, né, de subsídios, que, se continuar do jeito que está, você vai estar embutindo riscos para segmento de distribuição que não deveriam estar lá. Crescendo esses riscos, né? Os riscos já estão hoje que não deveriam estar lá. Então, se buscar a longo prazo esse equilíbrio e uma competição pura, ou seja, competição sem ter, no sentido de sem ter benefício, ou seja, ninguém fazer gol de mão, ou seja, vamos chamar assim, jogar um futebol arte, né? Eu acho que é o que precisa. Não é alguém fazer gol de mão aqui, dando carrinho por trás. Não é isso, tem que ter. E daí vai ganhar quem é melhor time. E isso todo mundo vai gostar, né? Vai ser bom para o país. Quem vai chegar no estádio assistindo isso vai sair bastante satisfeito. É isso um pouco, né, que a gente tem que estar buscando. Do jeito que está hoje,
tem gente fazendo gol de mão, tem gente entrando de carrinho por trás, e o juiz não está expulsando ninguém, tem cartão amarelo, dá gol com impedimento, né? O VAR é vezado, está nesse nível, né? Então, se precisa, o 2-3-2 é para estar equilibrando isso. Hoje não tá, né? Não tem problema, né? Hoje a demanda caiu, não vai ter. Hoje você tem ganhamos um tempo, né? Com essa queda, infelizmente, que a gente vai estar vendo aí do PIB, infelizmente, mas ganhamos esse tempo para poder fazer uma expansão mais equilibrada. E essa expansão equilibrada vai estar vindo com capital majoritariamente privado, que para poder estar vindo de forma sustentável e com o menor custo de capital, junto com o equilíbrio, né? Então, isso que se busca o 2-3-2, ele vai nessa direção. Eu acho que é um trabalho que começou muito intenso, com um debate enorme lá atrás, a partir de 2016, e que está muito maduro para estar sendo, enfim, finalmente implementado, junto com várias outras medidas de modernização também do setor, como o marco legal de gás que o Diogo também citou, a questão das privatizações, que também é essencial também, né? Enfim, que também avancem para poder fechar todo esse marco. Agora, o Diogo falou no início da questão interessante, porque eventualmente um investimento, o Pedro analisa investimento de forma pragmática. Aí, eventualmente, um investimento não é interessante para ele, até que o governo surge sinalizando com um contrato de 30 anos, com estabilidade de receita, fluxo de caixa, etc. E tal. Agora, essa lógica muda, né? Quando você sai de um mercado regulado para um mercado livre. E aí eu queria entender com vocês como é que a gente vai financiar a nossa nova expansão, considerando que não temos mais que comprar a produção de sapatos de uma fábrica por 30 anos. Né? Vamos trazer o setor elétrico para uma economia de mercado de verdade. Né? Como é que a gente financia isso? Qual é a importância e relevância do mercado de capitais nesse processo? Qual é o papel importante também da regulação para trazer investimento externo para cá? E, por fim, acho que essas coisas estão interligadas. Como é que fica o papel do banco público nesse novo modelo de expansão, especificamente o BNDES, que tem sido o grande motor da infraestrutura no Brasil? Olha, depois acho que o Pedro vai poder falar bem melhor do que eu, se ele colocaria dinheiro no negócio desse ou não. Eu, sinceramente, acho que ele colocaria, porque pegando o exemplo da fábrica de sapato que você colocou, Rodrigo, ninguém compra sapato, ninguém faz shoes purchase agreements, né, de 30 anos e ela consegue financiamento. A indústria automobilística consegue financiamento. Não precisa ir longe. Telecom, ninguém assina contrato de 30 anos, né, com telecom, e eles conseguem financiamento e investem 30 bi por ano. Então, assim, o que a gente precisa é ter conforto do mercado. Quando a gente fala em insegurança regulatória, às vezes o pessoal confunde, está criticando a ANEEL, de maneira nenhuma. Na ANEEL, o Pedro falou bem, é uma agência estável, robusta, cheia de técnicos muito bons, mas a insegurança regulatória, ela também é dada por uma boa regra que fica mudando o tempo todo. Né? Você pode ter um monte de gente muito inteligente, focado naquilo, mas a partir do momento que a regra agora é uma, daqui a 5 anos é outra, daqui a 5 anos é mais uma. Podem ser várias regras muito boas, mas existe essa insegurança, porque o VPL muda. Se eu tiver um mercado a termo bem definido, com os incentivos de mercado adequado, uma curva forward, que no final das contas vai poder ser feita pelo próprio mercado, baseado no que é o correto, na precificação da energia, que efetivamente está sendo tradeada ali, isso fica muito mais fácil de você fechar um fundo, né, compra essa energia ex ante, e depois você trade aquele negócio. Olha quem são os patrocinadores aqui desse evento, entendeu? Então, chegou o momento dos operadores do setor elétrico, de fato, se acoplarem no mercado de capitais para a gente dar esse próximo passo. Não tem problema nenhum em acreditar que a financiabilidade está assegurada desde que não apareça alguém com uma nova regra daqui a 2 anos, 3 anos. Pessoal, agora a regra é outra, né? Aquele negócio da festa junina, olha a cobra, é mentira. O pessoal vai fazendo isso o tempo todo, né? Então agora a regra é não sei o quê. Aí o Pedro, que fez esse fundo e que comprou essa linha, falou, bom, então vocês que se danem, né? Eu comprei esse negócio achando que a regra era uma e agora mudou? Não. Agora, tem que ser mercado. A partir do momento que você tiver o conforto, a segurança de que é mercado, o mercado vai entrar.
Pois, exatamente. Concordo. Obviamente, faz todo sentido, né? Tudo que o Diogo colocou, Rodrigo. E assim, quando você investe numa usina de energia elétrica, você está produzindo energia, né? Então, por que alguém produz uma commodity, que é energia, e precisa de um financiamento de 30 anos, né? Porque, obviamente, você não tem segurança no preço dessa ou que vai estar seguindo regra de mercado, né? Então, por exemplo, petróleo, né? O petróleo é uma commodity, tá certo? O preço flutua, né? Assim, ninguém deixa de investir porque não sabe se o preço vai estar $100 por barril, 50. O importante é que, olha, se eu tenho aqui um projeto de petróleo que eu vou estar produzindo por $20 o barril, $30 o barril, eu sei que eu sou o produtor de menor custo e que oferta e demanda vão estar equilibradas, você vai fazer a conta no longo de 30 anos, você vai ter segurança naquilo. E ter transparência. Hoje, de fato, qual é o real preço de energia? Algum investidor confia nos preços que hoje se dizem na nossa curva? Não. Então, se eu não consigo ter segurança e não tenho uma estrutura a termo, como o Diogo colocou, como é que eu vou estar financiando ou colocando capital? Então, eu exijo muito mais garantias para isso. Então, como é que você muda isso? Trazendo regras que trazem regras equilibradas. Olha, se eu tenho uma fonte que eu sei que vai competir, uma fonte que eu vou estar colocando X de capital, vou estar produzindo um custo marginal baixíssimo. Olha, você pode ter dúvida ali, olha, qual vai ser o preço em determinado ano, mas no horizonte de 30 anos você vai ter essa segurança. Agora, você tem uma regra que fala, olha, não, no meio do caminho pode entrar uma fonte aqui que tem um custo 3 vezes ou 4 vezes maior que eu, que vai ter prioridade nessa compra, vai ter um subsídio de 50, 60, 70, 100 reais por megawatt-hora, que vai colocar essa energia na frente. Isso que é complicado. Então, a partir do momento que você vai estar evoluindo e modernizando o marco, você consegue ir nessa direção, né? Então, hoje, quando a gente fala de commodity, né? Então, por exemplo, você tem uma empresa que vai comprar petróleo, comprar combustível, está lá na tela, como é que compra e tal. Energia elétrica não é assim. Você vai precisar comprar energia elétrica, qualquer consumidor hoje, tem que ligar para alguma comercializadora, né? É tudo balcão, você não tem garantia. Então, qual a garantia de crédito que você tem, né? Hoje, quando você compra você pega a bolsa de valores, vou comprar ou vender uma determinada ação, eu não preciso me preocupar quem está do outro lado, né? Você tem um sistema de garantia, então tem um sistema de clearing, é super relevante, super importante. A gente teve problema no setor também há pouco tempo atrás, de novo, em que precisa ser rediscutido, precisa evoluir, enfim, tem bastante agentes financeiros que poderiam estar investindo e trabalhando em cima disso. Tem muitos projetos nessa linha. Trabalhar junto com a própria B3, eu acho que tem projetos também bastante interessantes nessa direção. Então, no final, tudo que traga mais racionalidade econômica, equilíbrio, é bom para o investidor, né? Então, de novo, ninguém está fazendo aquela analogia com o nosso esporte preferido, que é o futebol. Ninguém se preocupa em jogar futebol. Agora, você não pode entrar num campo, olha, eu estou com o melhor jogador, mas se alguém fizer uma falta por trás, na maldade no meu jogador, esse cara não vai ser expulso do campo. Hoje o que acontece é um pouco isso. Eu estou com o melhor jogador, tenho a melhor fonte, mas entra ali uma regra, tá certo, que não precifica. Então, por exemplo, você tem... E aí precisa evoluir a questão do preço horário, a questão da intermitência. Vamos pegar, por exemplo, o caso das hidrelétricas, né? Hidrelétrica com reserva, MRE, né? Tanto discutido, que a gente não chegou a discutir tanto no detalhe, mas você alocou, né? Muito do MRE é distorcido em função de toda essa entrada de tantas fontes intermitentes. Será que você valorizou corretamente o valor das hidrelétricas? Na nossa visão, não. Alguém se beneficiou com isso. Não foram as fontes hidrelétricas, foram outras fontes. Agora, essas outras fontes são competitivas? São. Então, tem que colocar mecanismo. Olha, vamos jogar o jogo igual, sem ter distorções nisso. E esse é o jogo que o investidor vai estar gostando. Enquanto isso não acontecer, a exigência de garantias vai ser alta. E essas garantias custam caro demais, porque são garantias de muito longo prazo e que você trava
o custo durante muito tempo. O Diogo citou a MP 579, que foi um desastre. Isso é uma insanidade que aconteceu no setor elétrico. E que o custo dessa MP 579, ela vai ficar no setor elétrico por mais 25, 30 anos. Ou alguém vai esquecer que nos primeiros leilões de transmissão teve pouca, pós-MP 579, teve pouca competição. Por quê? Porque as empresas estavam quebradas que poderiam estar investindo nisso. Né? Então, o que foi a consequência? Pouca competição, natural. Os agentes que entraram exigiram um retorno mais alto, legítimo, teve investimento, mas com retornos extremamente altos, legítimo, e o investidor fez o papel dele correto, mas se não tivesse acontecido a MP 579, também teríamos tido esse investimento com um custo muito mais baixo para o investidor. Então, esse equilíbrio ele é extremamente importante, e não vamos nos enganar, o setor elétrico é um setor capital intensivo. O principal componente de custo no setor elétrico, por mais que a gente discuta vários outros pontos, é o custo de capital de longo prazo. Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir esse custo de capital é o que vai trazer menor custo. É um setor capital intensivo. E para terminar, que eu estou falando bastante aqui também, a questão, e aí entra o papel dos mercados de capitais. Né? O setor elétrico no mundo todo, ele é um setor, e aqui no Brasil, de certa forma, que muitos dos agentes aqui são subsidiários, né, de empresas de capital pulverizado fora do Brasil, né? No Brasil, aqui tem poucos ativos, assim como capital pulverizado, mas mercado de capitais é um capital extremamente importante, um sócio extremamente importante no longo prazo do setor elétrico. Né? Então, também, incentivos a mais participação no mercado de capitais também para a expansão é extremamente relevante. Quanto mais empresas de capital pulverizado tiverem, acho que ótimo, que as empresas deixam de ter limitação de capital somente com capital de sócio controlador. E nisso aí, por exemplo, o projeto de capitalização, por exemplo, da Eletrobras, ele trata muito bem potencialmente criar uma grande corporation aqui no Brasil que pode estar aumentando também de forma significativa a capacidade de investimento da empresa com recursos levantados no mercado de capitais. Né? Então, acho que tudo fecha, por isso que eu estava colocando, essa questão de privatizações, o projeto de modernização e todos os aspectos, lei do gás, tudo isso junto para reduzir esse custo de capital. E ontem saiu o planejamento estratégico da Eletrobras, isso fica evidente, né, Pedro, o salto de investimento num cenário não privatizado para privatizado, 201 bilhões de reais em investimento nos próximos anos. Agora, para finalizar, a gente está chegando aqui ao fim, já estouramos um pouquinho, uma pergunta para ser respondida rapidamente. Falamos aí do nível de regulação do nosso mercado, o Diogo mencionou, né, que as regras, mais boas que sejam, mudam a cada 3, 4, 5 anos, isso cria uma certa instabilidade. Falamos do ACR, falamos do ACL, né? Quando a gente olha para trás e percebe de conta ACR para cá, a gente está falando de socorros da ordem de 40 bilhões de reais entre ACR e Covid. Quer dizer, não é pouco, é muito dinheiro para um socorro no mercado regulado. Qual é a solução, então? Quer dizer, o que é parte da solução? Na verdade, não existe só uma solução, mas é parte da solução regular menos o setor elétrico, abrir o mercado logo num cenário... Diego comentou também quanto complexo ficou o setor elétrico nos últimos anos. Né? A minha família está nisso há 58 anos e há 15 anos atrás eu escutei isso em casa. Caramba, o negócio está complexo com essas térmicas agora, CVUs e CVAs e etc. e tal, e a forma de calcular a participação, comparando com... Realmente o setor ficou complexo. Um caminho é a desregulamentação e a abertura imediata do mercado livre. E já estou aproveitando uma pergunta do nosso amigo Reginaldo Medeiros, presidente da Abracel. Que bom que a pergunta é simples, já que a gente tem pouco tempo para responder, né? Assim, de maneira objetiva, Rodrigo, sim. Todo o setor é complexo. A partir do momento que você monta uma agência reguladora, coloca 500 pessoas super qualificadas, ganhando 15, 20 mil reais, aquilo vai se tornar, ele vai ser mapeado, ele vai se transformar em resoluções, em normas, e aquilo vai ficar cada vez mais complexo.
Então, a partir de agora, a gente vai regular a indústria de alimentos, porque é uma indústria estratégica, afinal de contas, todo mundo precisa de alimentos, né? Então, vamos criar a agência reguladora do alimento e vamos começar a fazer, porque é complexo, essa compra, essa venda, quem é que vai conseguir financiamento de uma fábrica de biscoito se ele não tiver um PPA? Então, vamos começar a fazer leilões de biscoito, mas eu não preciso só de biscoito, também preciso de carne, eu preciso de arroz, então vamos fazer. Olha, isso ia se tornar 1000 vezes mais complexo que o setor elétrico. Então, é claro que a gente tem a tendência de dizer que o nosso setor é muito mais complexo que qualquer outro, mas todo setor é complexo. E a partir do momento que você resolve regular nesse nível de detalhe, ele vai se evidenciar complexo, porque isso vai ter que ser transformado em páginas de resoluções. Então, sim, a gente tem que liberalizar, a solução é mercado. O setor é complexo porque todos são. O mercado é complexo, são 210 milhões de pessoas. A solução é a gente fazer com que as decisões sejam tomadas pelas 210 milhões de pessoas e não por meia dúzia que está aqui em Brasília. Perfeito. Para ser rápido, exatamente isso. Tem que realmente abrir mercado, liberalizar com as regras, e, de novo, jogo livre com regras equilibradas. E porque, né, então, essas regras que eu estava citando, né, que eu falei algumas aqui, que causam esses desequilíbrios. Aí, desequilíbrio, você vai ter que colocar uma norma, alguma coisa para corrigir o desequilíbrio, que cria outro desequilíbrio, com impactos enormes ali. A conta, indo para o nosso querido amigo Reginaldo, a questão da conta CR foi uma distorção maluca também, em função basicamente da 579, que acabou criando. A Covid, uma fatalidade assim, para a economia, para os agentes, enfim, de forma geral. Então, é algo que é complexo, mas que você permitiu, ao contrário lá de 2001, que você não tinha um conjunto de ativos regulatórios que pudessem ser monetizados, você precisou ter uma RTE, né, naquele momento, poder criar esse ativo regulatório. Agora com a Covid, você já tinha um conjunto de ativos regulatórios que foram monetizados pelas distribuidoras, na verdade é isso, né, o que a conta Covid criou, e com o papel, aí fica aqui também um registro e um grande elogio aí à forma como o governo como um todo conduziu isso dentro da ANEEL, o MME e o Ministério da Economia, em que a solução é bastante equilibrada, com manutenção de fluxo de pagamentos aí dentro do setor e sem precisar criar nada fora do que os contratos ali do setor já embutiam. Então, você basicamente monetizou ativos regulatórios que as distribuidoras já tinham direito. Isso deu esse fôlego para as distribuidoras, uma dívida off-balance que certamente, se a gente colocar e comparar com o que está acontecendo aí pelo mundo, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores soluções. É lógico que todo mundo sempre vai colocar, poderia ter sido feito assim também, melhorado aqui e ali, mas dentro do contexto que teve uma solução bastante equilibrada, em que a gente que acompanha de perto, fica aqui também, mais uma vez, o registro, é um trabalho enorme, né, e com muita dedicação de todos os ministérios e órgãos reguladores envolvidos na construção dessa conta. Então, eu diria que foi uma grande solução, e que, para a gente, como investidor, assim, eu acho que o setor pode sair muito melhor da crise do que entrou, e para isso é muito importante avançar nesses pontos todos que o Diogo levantou e que a gente discutiu aqui sobre o 232, sobre o marco legal do gás. Então, a gente agora, para poder sair mais forte, precisa avançar nesses pontos. A Covid deixou o setor vivo, a conta Covid. Agora a gente precisa sair muito mais fortalecido, e é essencial esses pontos, obviamente, abrindo a consequência disso, a abertura de mercado, mais eficiência. E como está acontecendo em alguns outros setores da economia, eu citei aqui o setor financeiro, por exemplo, em que você já está tendo uma abertura, uma revolução enorme, e com certeza isso aí vai avançar também muito para o setor elétrico. Só para deixar claro, Rodrigo, sempre em respeito aos contratos já firmados, tá? Sempre que a gente fala em futuro, a gente fala em fluxo, né? Todos os contratos, todo o estoque que a gente fala,
por óbvio, precisam ser respeitados e garantidos, né? Então, acima de tudo, nós respeitamos contratos. Agora, pensando no futuro, como a gente garante o fluxo? Então, como que a gente abre o mercado? Aí a gente pensa, bom, o Brasil expande o mercado aí, talvez na ordem de 4% ao ano. A gente tem contratos que vencem talvez em 25 anos, ou seja, mais 4% vence todo ano, ou seja, organicamente a gente já tem a possibilidade de entrar em 8% por ano sem grandes traumas, né? E aí podem ter outros mecanismos para acelerar e tal, mas enfim, só para deixar claro que toda a nossa defesa para um mercado mais livre é sempre em absoluto respeito aos contratos já firmados. Olhando para o futuro, né, Júlio? Bom, eu quero só mencionar que vocês falaram diversas vezes no novo marco legal do gás, a gente está encerrando. Eu quero convidar todos para o dia 19 de agosto, a gente vai ter uma conversa agora do Enase Talks sobre gás, né? E os convidados vão ser o Gerson Kelman, inclusive, que para mim é uma das grandes personalidades do setor elétrico, sem dúvida alguma, e está sempre se reinventando, né? Ele, que é um dos maiores especialistas do mundo em água, agora é presidente do Conselho de Administração de um grande player do segmento de gás, que é a Eneva. E ele vai conversar com José Mauro Ferreira, que era diretor da EPE e hoje é o secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. José Mauro deu uma contribuição incrível na EPE e agora está lá, junto do executivo, colega do Diogo, a responsável por fazer isso acontecer do ponto de vista executivo. Então, essa conversa vai ser muito interessante e vai ser 1 hora mais cedo, tá? Dia 19 não vai ser às 10h30, vai ser às 9h30. Ok? Bom, eu quero agradecer muito, a gente podia passar aqui mais 1 ou 2 horas conversando sobre diversos assuntos, vocês falaram em curva forward de preço, a gente falou agora em contratos legados, enfim, tem assunto para muito tempo, e esses assuntos vão aparecer no Enase, que vai acontecer no finalzinho de setembro também de forma digital. Aí o Grupo Canal Energia Informa Marte está preparando uma série de novidades e recursos interessantes para a gente poder fazer o Enase de forma digital. Tá? Quero agradecer demais a conversa entre o Pedro Batista e o Diogo Macorde Faria. Acho que foi ótimo, a gente conseguiu aí segurar a nossa audiência por todo o tempo da live. Enfim, agradecer a todos os participantes e devolver a palavra, então, para o Rafael fazer o encerramento. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Diogo. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Pedro. Valeu, Diogo. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí mais uma vez. Obrigado. Obrigado a todos. Só uma última consideração, o Rodrigo já falou praticamente tudo. Só lembrar, pessoal, amanhã a gente vai mandar para vocês por e-mail a pesquisa de avaliação desse webinar. Só pedir para todo mundo aí responder, para a gente ter um retorno aí das avaliações, que é bem importante para a gente. E no dia 19 a gente se vê de novo às 9h30 com o 5º episódio do Enase Talks. Obrigado, gente. Bom dia. Perfeito. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau. Bom dia. Obrigado.